Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, voltando com vocês aqui para trazer mais uma dica de leitura do nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui mais uma obra sensacional, uma obra que já é antiga, mas eu sempre gosto de trazer algumas coisas que já estão aqui, mas que não foram trazidas aqui para o canal, e é sempre interessante, principalmente para uma obra aqui que quero deixar bem uma observação, que não é uma obra para novos convertidos, para neófitos, é aqueles que estão avançados em teologia, tá bom? Que obra é essa aqui? Jesus. É um título simples, né? Jesus. Isso aqui é da editora Teológica, tá, irmãos? É uma editora que já faliu, já fechou, e muitos dizem até que ela tem os direitos agora herdados para o antigo, ou seja, os atuais donos da Academia Cristã, né, que possivelmente pode estar daqui a pouco aí pegando essas obras aí, os direitos dessa obra aí, vou estar relançando obras antigas da editora Teológica, tá? Mas são obras sensacionais, a mesma fonte, a encadernação, praticamente a mesma coisa, tá? E o autor, Rudolf Bultmann, para muitos um tanto polêmico, alguns chamam de heterodoxo, outros chamam de liberal, mas é alguém que contribuiu muito, principalmente nos estudos do Novo Testamento. Claro, tem suas posições um tanto questionáveis, mas é sempre para o teólogo sempre entender a cabeça aí do teólogo, do estudioso, do acadêmico, tá bom? Antes de a gente entrar nesse review, dá aquele like, aquela curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho das notificações. Você apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas. A primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo novo que subir aqui para o nosso canal, ok? E lembrando, tem muitas obras que estão chegando aí no mercado, principalmente agora de promoções, tem Black Friday chegando por aí, e não dá para trazer muita coisa no canal. Então a gente vai estar sempre colocando algumas novidades lá no nosso Instagram. Como é que faz para seguir? Só seguir a gente lá, Hora_Teológica, ok? Vamos lá. Essa obra aqui não é uma obra extensa, tá? Não tem muitas páginas. Tem uma visão um tanto, uma escrita um tanto filosófica, né? Que já é muito dos teólogos luteranos, teólogos alemães. Você tem aqui 216, praticamente 218 páginas. Tá? Quem é o Rudolf Bultmann? Quem era, né? Rudolf Bultmann nasceu em 20 de agosto de 1884 em Wilhelmsthal, estado de Oldenburg, Alemanha. Em 1912 começou a trabalhar como docente na área de Bíblia, Novo Testamento, em Marburg. Em 1916 tornou-se professor em Breslau. Em 1920 foi para Gießen e em 1921 transferiu-se para Marburg, onde viveu e trabalhou até o final de sua vida. Ocupou-se com muitos temas de teologia, filologia e arqueologia. É autor de importantes obras que marcaram épocas, entre as quais a história da tradição sinótica, teologia do Novo Testamento, lembrando, tá, da Academia Cristã, está sendo relançada agora junto com a editora Edifique. O cristianismo primitivo no contexto das religiões antigas, comentário ao Evangelho de João e crer e compreender. Levantou questões importantes que dominaram a discussão teológica do século passado e são relevantes até hoje, como, por exemplo, o famoso problema da demitologização. Faleceu em 30 de julho de 1976, aos 92 anos de idade. Vamos lá, vou trazer para vocês aqui o sumário. E a gente vai fazer uma leitura aqui de 2 capítulos. Então, quem conseguir a obra da editora Teológica, tá, que às vezes você encontra em sebo, peguem, que são obras fantásticas, profundas, acadêmicas, tá? Vamos aqui para o índice geral, prefácio, introdução, a perspectiva da análise, o contexto histórico da atuação de Jesus, a religião judaica, os movimentos messiânicos, João Batista e Jesus, a proclamação de Jesus, a vinda do reinado de Deus, chamado à salvação e chamado à penitência, o reinado de Deus, universalismo e individualismo, dualismo e pessimismo, futuro e presente, a situação da decisão. Lembrando, mais uma vez, não é obra para neófitos, novos convertidos, só para quem está avançado na teologia, pela linguagem e pela posição do autor, que pode confrontar muitamente algumas ideias, porque ele não é ortodoxo, tá? Ele não segue linha confessional, ele tem uma visão mais independente. A proclamação de Jesus, a vontade de Deus. Jesus como rabi, a autoridade da escritura, a ética judaica da obediência. Jesus exige a obediência, a inteligibilidade da exigência,
a sese e organização da vida do mundo. Vamos lá. O mandamento do amor, a vontade de Deus e a vinda do reinado de Deus. Aqui, a proclamação de Jesus, o Deus distante e o Deus próximo. A ideia judaica de Deus, o Deus do futuro. A fé na providência e a teodiceia. A fé em milagres, a fé na oração, o conceito da fé. Deus Pai, o Deus distante e o Deus próximo. Pecado e perdão, índices bíblicos. Um dos posicionamentos aqui, que eu não vou tocar agora, né, porque é um vídeo só de análise rápida. Um dos posicionamentos complexos aqui do Bultmann é a questão da ressurreição de Cristo, né? Ele fala que Jesus ressuscitou nos corações dos discípulos e não de forma corporal. Então é bem questionável alguns posicionamentos dele. 194. Irmão, você crê nisso? Tal? Você está indicando esse livro? Irmão, eu falei, é para teologia. Teologia você vai ver de tudo, entendeu? Agora você tem que filtrar. Você pode ler de tudo, você vai reter o que é bom. Aqui você tem aqui a página 194. Se você ficar com medo de ler alguma obra, né, então daqui a pouco você não vai ler quase nada, porque na academia você vai ter muita coisa que vai confrontar a linha confessional. Aqui, ó. O Deus distante e o Deus próximo, pecado e perdão. É aqui na ideia do perdão que deve ficar definitivamente evidenciado o sentido do paradoxo do Deus distante e do Deus próximo. Deus é o Deus distante. Isso significa, em primeiro lugar, que Deus não faz parte do mundo à disposição do ser humano para sua reflexão e sua ação. Deus é o Deus próximo. Isso significa, em primeiro lugar, que Deus é o Criador deste mundo, onde se encontra o ser humano e o rege inteiramente com sua providência. Talvez aquela posição. Eu já vi também teólogos falar que Deus se torna distante pelo fato do próprio homem se distanciar de Deus, né? E Deus é um Deus próximo porque, além de ser criador do mundo, ele interage no meio desse mundo, porque ele é atemporal e temporal ao mesmo tempo. Essa oposição é compreensível porque a mesma oposição caracteriza a existência do ser humano, pois o ser humano voltou as costas para Deus. Isso aqui é o que eu falei antes aqui, mas Deus está voltado para ele. O ser humano voltou as costas para Deus. Ele de fato não vê o agir de Deus no cotidiano dos eventos mundiais. A ideia da onipotência é, para ele, uma especulação vazia, que só adquire sentido quando vê os milagres de Deus. E ao buscar refúgio na oração a Deus, suspende a ideia da onipotência e admite que não consegue ver Deus. Deus é o Deus distante. Isso significa, portanto, que o ser humano está sozinho no mundo, sem Deus, entregue ao destino e à morte, assim como o filho perdido na terra estrangeira. Deus é o Deus próximo. Isso só pode significar que justamente a insegurança que caracteriza o ser da pessoa que voltou as costas para Deus decorre do fato de Deus estar voltado para ele. Deus está voltado para ele. Isto, primeiramente, só pode significar que Deus reclama seu direito sobre o ser humano. Mas então, o fato de o ser humano ter voltado as costas para Deus significa, por último, que o ser humano não atende ao reclamo de Deus sobre ele. No caso, o pecado, né, rejeitando o perdão de Deus, como está dizendo aqui no tema. O próprio homem se distancia da graça. Tem muitas questões aqui muito interessantes que o autor vai colocar. Vou trazer para vocês aqui um outro ponto que eu separei. É a autoridade da Escritura. Olha essa parte aqui que eu acho também polêmica. Mas é claro que isso aqui é a visão dele, né? Ele vai tratar aqui. Autoridade da Escritura. Aqui você vai para a página 76. É verdade que não se tem nenhuma garantia de que todas as palavras dos evangelhos em que Jesus cita passagens da Escritura realmente tenham sido ditas por ele. Olha a visão dele acadêmica, né? Algumas certamente só lhe foram postas na boca pela comunidade, ou seja, a ortodoxia. Nós cremos que as palavras ditas por Jesus são autênticas e que estão ali foi realmente o que ele falou. A visão dele, como muitos acadêmicos, como o próprio Dominique Crossan, como Gerd Tyson, né? Você tem ali alguns autores que vão argumentar que muitas das citações de Jesus ali
estão ali colocadas pela comunidade, pelos próprios autores, para autentificar e ratificar a sua mensagem. E não significa que todas as palavras de Jesus que estão ali foram ditas de fato por ele. Isso é posição de alguns, né? Aqui, ó. Certamente só lhe foram postas na boca pela comunidade. Desse modo, esta quis justificar seu próprio ponto de vista. Mas até mesmo esse comportamento da comunidade é muito característico. É impossível que ela tivesse encarado com naturalidade o apego fiel à lei e pôde defendê-la, por exemplo, diante de Paulo, se Jesus tivesse atacado a autoridade da lei. É interessante, porque aqui a gente falou sobre isso. Alguns vão questionar por que fazem isso, colocar a palavra de Jesus falando que Jesus não falou e tudo. Impor a sua visão, sua perspectiva sobre o texto para dizer aquilo que o convém. Não é isso que acontece muitas das vezes nas denominações, irmão. Hoje, se a gente for reparar, não fica tão distante. Alguns fazem a sua leitura ótica de acordo com a sua linha confessional, impondo ao texto algo que o texto às vezes não está dizendo. Então, muitos fazem isso hoje. Ó. Jesus não atacou a lei, cuja autoridade era algo óbvio para ele, mas a explicou, né? Ele reinterpretou a Torá. O fato dessa explicação muitas vezes ter extrapolado o sentido original da lei, o fato de o comportamento próprio de Jesus às vezes ter contradito a lei, é uma outra questão. E não está em contradição com o fato dele pensar que na lei se encontra a vontade de Deus. Só muito tempo após sua morte, quando Paulo e outros missionários helenistas proclamaram o evangelho livre da lei para os gentios, o problema da lei surgiu no horizonte da comunidade. Você tem ali o debate ali de Paulo com os judaizantes. Só nesse momento se começou a refletir sobre a questão da validade da lei. É dessa época que provém as famosas palavras que Jesus não deve ter pronunciado. O que ele acha que Jesus não pronunciou? Ó, não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Na verdade, vos digo que enquanto não desaparecer o céu e a terra, nenhuma letra, nenhum tio da lei desaparecerá, até que tudo se cumpra. Então, Bultmann acha que, né, é uma probabilidade de Jesus não ter dito isso aqui. Nós cremos que sim, de fato, que Jesus falou. Jesus tampouco combateu os hábitos religiosos comuns entre os judeus piedosos, como dar esmolas, orar e jejuar. Realmente não combateu isso. Ele apenas protestou contra o fato de serem realizados em função da vaidade pessoal e exigiu que fossem feitos em silêncio, com sinceridade. A questão da oração, né? Oração hipócrita, no caso nas ruas, e tudo, quando vai falar sobre isso. A palavra, por acaso os convívios da festa de casamento jejuariam enquanto o noivo está com eles? Tampouco contém uma rejeição do jejum por princípio, mas diz que na época messiânica de alegria, que agora desponta, o jejum perde seu sentido. Mas não nega e sim pressupõe que para quem está se lastimando é natural jejuar. Então, irmãos, ó, eu vou depois tentar, em alguns cortes, fazer alguns cortes, trazer alguns pontos, um tanto que você vai refletir, achar se ele tem razão, se não tem razão. Claro que você segue uma linha confessional, você vai, de fato, você vai contrapor muita coisa da posição que o Bultmann acredita. Mas para pesquisa, para o teólogo, não deve haver o preconceito. Uma obra que você deve realmente estudar para quem está avançado, mais uma vez, tá bom? Fica essa dica para vocês aí. Jesus, editora teológica do Rudolf Bultmann. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.